Vamos falar de função do primeiro e segundo grau. Então, primeiro, função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela é dada assim, ó. F de x é igual a ax mais b. Tá vendo que o expoente de x é 1? Quando não tem nada, vale quanto? Por isso que é do primeiro grau. Do segundo grau é elevado ao quadrado. E aí a função, ela tem dois nomes. Por exemplo, 3, aliás. Quando eu tenho o valor de A e o valor de B, ela é chamada de função afim. Função afim. Ela é dita função afim porque ela tem uma parte fixa e uma parte variável, tá? Essa daqui é a parte fixa, ó, e não tem variável, ó. Parte fixa. Se você perceber, parar para pensar um pouquinho nesse negócio de táxi, ele tem a parte fixa e a parte que ele cobra por quilômetro rodado. É igual a empresa de telefonia. Ela paga um valor X, né, um valor fixo, mais um preço variável se você passar. Então, essa função é chamada de afim porque ela tem a parte fixa e a parte variável. Ok. E uma coisa, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. O gráfico vai ser sempre uma reta. E a função afim nunca passa na origem. Nunca. Ela vai passar no 0, 0. Vocês vão ver daqui um pouquinho, ó. Passa fora da origem. Passa fora da origem. Por que ela passa fora da origem? Porque ela tem uma parte fixa. Por exemplo, se você vai pegar um táxi e a bandeirada já é R$5, você entrou no táxi, sentou, já está pagando quanto? 5. É igual ao Uber. Você tem uma taxa mínima. Não importa se você vai uma quadra só, você já paga o mínimo. Então, a um certo quilômetro já tem aquela parte fixa. E depois ele vai começando a calcular outras coisas, que tem outras coisas por trás disso, tá? Então, ela passa fora da origem e ela seria basicamente um gráfico assim, ó. Sistema de coordenadas cartesianas. Esse cara aqui é o eixo Y, chamado de ordenadas. E a horizontal, chamada de quê? Abscissas. É o eixo X das abscissas. Legal, né? Tá vendo esse B aqui? Positivo ou negativo? Positivo. Então esse B ele tá bem aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? E aí, cada valor que você dá para x, o que acontece com a função? Vai aumentando ou vai diminuindo? Vai aumentando, porque o A é positivo. Se o A é positivo, a função é crescente. Ó, A maior do que 0, eu tenho uma função crescente. São informações que às vezes o CESP te faz só um questionamento sobre se é crescente ou decrescente e a pessoa fica voando mais do que tudo. Então ela é função crescente. Essa função, ela é isso daqui, ó. Por que eu sei que ela está indo para lá? Porque o x o A é positivo. Perfeito? Ok. Se eu quiser continuar esse desenho, eu vou fazer assim, ó. Vou ticar aqui assim, porque nesse caso não me interessa a parte negativa, mas eu vou deixar aqui. Fazer com números daqui um pouquinho, tá? Aí, ó. A reta sempre intercepta o eixo Y na parte fixa. Professor, se aqui fosse 10, interceptava em 10. Então,
Aqui, ó, sempre vai ser o valor de quem? De B. E aqui, ele intercepta o eixo x no zero da função. Zero da função. Agora, o que é zero da função? É quando você pega essa função igual a zero, tá? Aí você tem uma função aqui. Vou colocar números que fica mais fácil. Imagina isso. F de x igual a 3x mais, por exemplo, 9. Aí, ó. Primeira coisa, função crescente ou decrescente? Crescente, porque o valor de A aqui é positivo, ok? Onde é que a reta vai interceptar o eixo Y? Em qual número lá? No 9. Vai interceptar no 9. Agora, onde é que ele vai interceptar? No Y. É quando você pega essa função e iguala a zero. 3x mais 9 igual a zero. 3x igual a menos 9. X é igual a menos 9 de... Olha só. Que número é esse aqui? 9. Então ele vai passar aqui no 9, ó. 9. Como a reta é crescente, ela é sempre para lá, ó. Ó. Vou colocar aqui assim. Vou colocar mais baixo aqui, só para me dar espaço. 9. Só faz de conta, tá? Qual o valor dela aqui, ó? Menos 3. Foi aquele valor que eu achei ali, ó. Isso é função crescente. E a reta, ó, passa fora da origem. A origem é aqui, ó. No 0, 0. Aqui, x. Aqui é a origem, ó. O que é a origem? O x vale 0 e o y vale 0. Tá vendo? Aqui, ó, como está em cima do 9, significa que é 0 de x, 9 de y. Como aqui está em cima do x, é 0 do... menos 3 do x e 0 de quem? Do y. Sempre quando o número está em cima do eixo, o outro vale 0. Por isso é chamado de zero da função. Então isso daí é uma função afim. Principalmente, quem usa essa função? Quem ganha salário fixo mais comissão. Quem ganha salário fixo mais comissão está sempre dentro da função afim. A função afim tem sempre A e B. Diferente da função linear. Ó, função linear. Olha a função linear. O que vocês estão percebendo de diferente da linear para afim? Vou melhorar para vocês. O que vocês estão percebendo? Não tem B. Ó, a função linear não tem B. Quando não tem B, já sabe que B vale 0. Significa que aquelas pessoas que trabalham com comissão, se ela não vender nada no mês, quanto que ela vai receber? Nada. Tá vendo? Por isso que a função é linear. E ela passa sempre na origem. Passa sempre na origem. Olha aí. Então, como o A é positivo também, ela é crescente. Vou supor que o A seja positivo. Ela vai ser crescente. Sabe onde ela passa? Bem na origem aqui, ó. Ela passa exatamente aqui, ó.
ela pode ter a parte negativa dela para cá, ó. Tá aí, ó. A diferença de uma para outra. A função afim nunca passa na origem. A linear sempre passa na origem. Isso quer dizer que, se você não vendeu nada, você não ganha nada. Se você vendeu alguma coisa, você começa a ganhar. Quanto mais você vender, mais você ganha. Tá? Aqui não. Aqui é como se fosse salário fixo mais comissão. O que acontece se eu não vender nada? Eu ganho o salário. E se eu vender alguma coisa? Salário mais comissão. Salário mais comissão. Mas se você começar a não vender nada, você vai ser demitido. O cara não vai ficar te pagando salário para você ficar sem vender nada, né? Então a grande diferença de uma função para outra é essa. Agora a terceira função. Essas são do primeiro grau, tá? Função constante. Professor, eu ganho um salário mínimo todo mês. Mais nada, mais nada. Que função é a dele? Constante. Imagine que ganha um salário mínimo. Quanto é que está o salário mínimo hoje, hein? 1.100? Aí, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, não interessa. Ele está recebendo quanto? 1.100. A função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas e perpendicular ao eixo das ordenadas. Então, a função constante é só f de x igual a p. Como é que é o nome chamado desse gráfico? Plano cartesiano. E se o A for negativo? A reta vai ser decrescente. É o contrário. Ao invés de ser assim, ela vai ser para cá. Ó. Tá? Mas a própria função já te mostra se o A for negativo. Mesma coisa, se o B for negativo, ela é paralela aqui embaixo. Ó, e perpendicular ao eixo das ordenadas. Tá bom? Então, lembrando, se o A for negativo, a reta é o contrário. Vou colocar aqui. Então, vira a diferença da função afim? Tem A e B. Linear, só A. E constante, só B. Tá? E se aqui, ó, o A for menor do que zero? Aí eu vou ter uma função decrescente. Imagina essa função. Ah, lembrando, hein, gente? F de x é a mesma coisa que y. Trabalhar com y é a mesma coisa que f de x. Eixo y vai ser o f de x, tá? Então, se você imaginar assim, ó. F de x igual a menos 2x mais 10. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Função afim, linear ou constante? Afim, porque tem A e B. Função crescente ou decrescente? Decrescente, porque o A é negativo. Aonde que a reta intercepta o eixo Y? No 10. Vocês não podem demorar não, hein? É sempre no termo independente. Então, a reta vai passar aqui. E onde que a reta vai passar? No eixo X. Basta você pegar isso aqui e igualar a zero. Que vai dar quanto?
Vai dar 5 positivo, é isso? É só igualar a zero, ó. Menos 2x mais 10 igual a zero. Menos 2x é igual a menos 10. Multiplica por menos 1 para tirar o negativo daqui. Automaticamente esse também sai. X é igual a 10 dividido por 2. Meu x vale 5. Quer dizer que a reta vai passar em 10 no eixo y e em 5 no eixo x. É assim que faz esses detalhes. Inclusive, caíram questões assim na prova da Polícia Civil, na parte de problemas aritméticos. E foi sobre as ligações. E o cara tinha um valor de R$200 para gastar. Se ele ultrapassasse aquele valor, ele pagava o excedente. Beleza? Então vamos lá. Eixo X das abscissas, eixo Y das ordenadas. Primeiro, em que ponto que ele bate aqui? 10. Sempre esse valor. Em que ponto ele vai bater aqui? Ó, 5 positivo. Aqui, ó. Pronto. Aí ela vai ser decrescente, olha aí, ó. A reta é o contrário daquela lá, ó. Pronto. Agora vamos às interpretações. Tá vendo esse triângulo que foi formado aqui? Sim ou não? Sim. Ele está acima do eixo X ou abaixo do eixo X? Acima. Desculpa. Acima. Do lado esquerdo ou do lado direito? Então, os valores que vão entrar aqui é positivo ou negativo? Positivo. Tanto para o X quanto para o Y. A partir daqui, ó, a partir do 6, ele está na parte positiva ou negativa do Y? O que vocês acham? Aqui já fica negativo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Já ouviram falar que a temperatura está abaixo de zero? Já ouviram falar que está abaixo do nível do mar? É porque o nível do mar está aqui, ó. Aqui é acima e aqui é o quê? Abaixo. Se esse gráfico passou para baixo aqui, se refere que qualquer número que entrar aqui, ó, vai vir para a parte negativa. E esses aqui estão em que parte? Positiva, correto? E aqui está na parte positiva de quem? De Y. Mas na parte negativa de quem? De X. Por causa dos quadrantes, ó. Os quadrantes aqui, ó, é positivo em X, positivo em Y. Aqui, negativo em X, positivo em Y. Esse terceiro quadrante, negativo em X, negativo em Y. E o quarto quadrante, como é que tá? Positivo em X, negativo em Y. Par ordenado. Quem vem sempre primeiro? O X. E depois? O Y. Sempre o X vem primeiro do que o Y, tá? Por isso que aqui, ó, positivo X, positivo Y. Negativo X, positivo Y. Negativo X, negativo Y. Positivo X, negativo Y. Porque qualquer valor para baixo aqui, ó, você vai ter negativo. Por isso que essas interpretações são interessantes, porque a banca vai te perguntar, entre 0 e 5, ele é positivo, mas maior que 5 vai ser o quê? Vai dar na parte negativa. Gente, abaixo do eixo X é sempre negativo. E acima? Positivo. A esquerda aqui do eixo Y, que vai estar aqui, vai ser sempre negativo. Mas a direita vai ser sempre positivo. Então, você sempre está em mente esses quadrantes aqui. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Qualquer valor que você colocar aqui assim, ó, substitui zero aqui para mim. Quanto é menos 2 vezes 0? Dá 0. O que sobra? 10. Tá vendo? Agora, se você colocar 1 aqui, quanto é menos 2 vezes 1? Menos 2. Com mais 10? Dá 8. Isso quer dizer
que se eu usar um aqui, ó, ele vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir e vai bater em quanto? Em 8. Tá vendo? Então é isso. Cada valor que você colocar aqui, a tendência dele é diminuir, ó. Aumenta o x, vai acontecer o que com y? Vai diminuir, porque é uma reta decrescente. É isso que vai acontecer. Por isso que o CESP é danado em ficar fazendo esses questionamentos aqui. Ah, vai ser positivo no intervalo tal, a partir de tal ele vai ser negativo. Exatamente. Entre o x0 e 5, vê que eu estou na parte positiva. Mas maior que 5 já está em que parte? Negativa. Exatamente. É muito importante essa interpretação. A mesma coisa aqui, ó. Você está vendo que ele está na parte negativa do x? Mas automaticamente está em que parte positiva de quem? Do y. Aqui, ó, ele continua na parte o quê? Positiva de quem? Do y e parte na parte positiva de quem? Do x. Aqui, ó, tá na parte negativa do x e na parte negativa do y. Só ver esses quadrantes aqui, ó. Aí, ó. Negativo nos dois, positivo x e y, sempre o x é primeiro, ó. X, y, x, y, x, y, x, y. Pequenos detalhes que vocês vão ver no exercício e a banca te cobrando. Pegar um exercício, já, deixar vocês copiarem. Hoje é assim, revisão, exercício, revisão, exercício. Perguntas sobre a função do primeiro grau. Ó, o que cai em prova? Questões de ligações de telefone, porque tem a parte fixa e a parte variável. Questões que envolvem corridas de táxi, salários que tem fixo e variável. Então tem uma infinidade de questões que podem acontecer em relação a isso aí. Importante você entender pequenos detalhes. O que é positivo e o que é negativo, tá bom? Tem questão do CESP que ele só coloca lá. A função é crescente ou decrescente. A pessoa nem percebe que ele só olhar o sinal do A. Se o A é positivo, ela é crescente. Se o A é negativo, decrescente. Exatamente. Vocês vão pegar a questão de número 16. Da apostila que vocês pegaram hoje, tá? A apostila de hoje. Pessoal de casa, é só pegar no box. Quem não pegou tem que pegar, hein? Podemos? Quando o reservatório de água de determinado município
atingiu sua capacidade máxima, iniciou-se um período de seca, sem nenhuma chuva. As autoridades municipais, temendo desabastecimento, estabeleceram que seria iniciado um racionamento quando o nível de reservatório atingisse 20% de sua altura máxima. Gente, quem calcula a altura máxima é o eixo Y, ó. Ele que calcula a altura, viu? Ó, conforme aqui, ó, vai aumentando a altura aqui, tá vendo? Ó? Então a altura sempre é calculada no eixo Y, perfeito? Ok. Aí ele disse que, você vê na reportagem o tempo inteiro, o Lago Paranoá atingiu tantos por cento da sua capacidade. Ele disse que ia começar um racionamento quando chegasse a quantos por cento? 20% da sua capacidade. Então eu tenho que saber qual é a capacidade desse lago, desse rio e desse reservatório. Então vou continuar. Aí ele fala o seguinte. Decorrido X dias, eu já sei que X são dias, então vou desenhar aqui para vocês verem uma coisa, tá? Professor, vou precisar desenhar? Não. Vocês não vão precisar desenhar, não. Nesse caso, Y vai determinar a minha altura. Correto? Muito bom. E o eixo X vai determinar o quê? Quantidade de dias. Você viu que ele falou X dias? X dias. Olha como é fácil observar quem é quem na questão. E foi estimado pela função y é igual a menos 0,1x mais 16. Posso perguntar? Função crescente ou decrescente? Decrescente. Primeira pergunta. Quantos metros tem um reservatório? 16. Como é que você sabe? Função afim. Se aqui é 16, quer dizer que aqui vale quanto? 16. Aí, ó. Tá vendo? Com a seca, qual a tendência do nível de água? Vai diminuir. Correto? Muito bom. Com a seca, ele vai diminuir. Aí, eu vou estipular uma reta aqui, só para você entender. O que vai acontecer quando eu chegar nesse X dia aqui? Ele vai zerar. Vocês concordam que ele vai zerar? Sim ou não? Sim. Ó, aqui tá a altura, ele tá cheio. Imagina que ele tá cheio até aqui, ó. Conforme vai passando os dias, vai só... Vai olhando a água, ó. Imagina a água evaporando aqui, ó. Conforme os dias vão passando, vai diminuindo. Quando chegar aqui, ó, tá sequinho, não tem mais nada aqui dentro desse tanque, ó. Por isso que eles falaram que vai começar o racionamento quando chegar a 20% da sua capacidade. É 20% de quanto? 16. 20% de 16. Posso fazer a conta assim? Posso. Professor, posso fazer a conta assim? 16 vezes 0,2. Posso? Posso, porque eu transformei 20% em decimal. 2 vezes 6? 12, vai 1. 2 vezes 1? E 1? 3. Quantos metros? 3,2. Aí o que ele fala? Ó, imagina que 3,2 está aqui, ó. Ó, só imagina, tá bom? 3,2 metros. Ele vai bater aqui, ó. Você concorda que ainda tem água? Sim ou não? Sim. Aí ele quer saber em que dia isso vai dar. Aí, ó. Aí eu vou ter que descobrir o valor de quem? De X. Como é que eu faço para descobrir o valor de X? É só pegar esse valor e subtrair.
substituir no lugar de quem? Do y. Aí você acha o valor de x, que vai bater exatamente aqui certinho. Então, a conta poderia ser assim. Se eu quisesse que zerasse a água toda, era só substituir 16 que você achava esse valor. Porém, ele queria que começasse o racionamento antes que a água acabasse. 20% da capacidade, 3,2. Aí agora eu vou pegar e vou substituir aqui, ó. 3,2 igual a menos 0,1 x mais 16. Equação de que grau? Primeiro grau. Vocês estão vendo que aqui tem um decimal? Vocês lembram o que eu fiz na aula passada para poder evitar que eu trabalhe com decimal? Multiplica por quanto? Por 10. Aí você pode multiplicar tudo por 10. Só para tirar o decimal, tá? 3,2 vai ser 32. 0,1 vai dar o quê? 1 só, né? Vai dar menos x mais quanto? Mais 160. Troca x para cá, se está negativo, passa positivo. X igual a 160 menos 32. X vai dar 128 dias. Tem resposta aí? Qual a letra? Letra A. Tá vendo? Interpretação. Quando chegar nesse dia, 128 dias, vai estar na capacidade de 3,2 metros. Aí vai ter racionamento. Isso quer dizer que a água vai começar a sair bem mais devagar, porque você está racionando. Lembra do nosso racionamento? Lá no meu prédio a gente só tinha água pela manhã, à tarde já não tinha. Lembro como se fosse ontem. Era tão bom que a gente não precisava tomar banho. Sacanagem. Brincadeira. Cadê a Júlia? Não veio, não? A sua caneta aqui, menina. Mas você me pede a caneta? Júlia é filha da minha irmã, tá? Do meu irmão. Depois vamos pensar assim, o que ela quer com a Júlia? Ele falou que vai lá em casa hoje. Falei que estava aqui para ele passar aqui. Aí, olha só que interessante. 3,2, esse valor aqui vai ser o 128. E aí, quando é que a água ia zerar? Era só você, ao invés de substituir 3,2, substitui quanto? 16. Aí você encontra o número de dias que zeraria aqui, se quisesse. Tá aí a questão de 2016, uma função do primeiro grau, e ela é uma função afim. Por que ela é uma função afim? Porque tem quem? Porque tem o B. A e B, perdão. A e B. Aí vem uma pequena teoria da outra função. Função do segundo grau. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa função do segundo grau, ela é dita função completa, porque ela tem A, tem B e tem C. O professor, tem função só com A e B? Sim. Ou só com A e C. Só que tem sempre que ter A, porque senão ela não é do segundo grau. Se não tiver A, ó, ela passa a ser de que grau? Primeiro. Tá vendo? Então é ax quadrado mais bx mais c. Vem cá, perguntinha. Se na função afim a reta passa nesse aqui, a parábola vai passar onde lá? No C. Passa sempre no termo independente. Então, se a função do primeiro grau é uma reta, a do segundo grau vai ser sempre uma parábola.
Professor, o que é uma parábola? É só chutar, é só jogar algo para cima que cria uma parábola. Ó. Sabe onde o giz tocou? É o mesmo valor de onde eu joguei aqui. Ó. Ele sobe, sobe, sobe. Quando chega num ponto máximo, o que acontece? Ele cai. Aí os valores são assim, ó, faz um espelho. Faz assim, ó, aqui é 1, aqui é 1. 2, 2, 3, 3, e vai ter sempre um ponto lá em cima. Aí, nós temos dois casos. Se esse A aqui for maior do que 0, se ele for positivo, você tem uma parábola com concavidade voltada para cima. Vai ter algo assim, ó. Já vou desenhar. Porém, se esse A for negativo, A menor do que 0, você terá uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, a parábola intercepta o eixo Y no termo independente. Professor, por que ele se chama independente? Porque não tem variável x. Ele não depende da variável x. Se aqui for 10, vai ser 10 o resto da vida. Aqui não. Aqui é 10, aqui for 2, já passa a ser 20. Aqui for 10 e aqui 2, aqui já passa a ser 200. E assim sucessivamente. Aqui não. Aqui é sempre chamado de termo independente. Termo independente. Perfeito. A parábola intercepta o eixo Y das ordenadas no termo independente. Professor, e se não tiver o termo independente? É porque ela passa no 0. Ah, então quer dizer que sempre vai passar no C. Sempre vai passar no C. Não interessa onde você esteja. Ela sempre vai passar lá. Quer ver, ó? Aproveitar aqui. Adivinha quem é esse ponto aqui? É o C. Tá vendo? Aí a parábola com concavidade voltada para cima, ela faz isso, ó. Aí, ó. Adivinha quem é esse ponto aqui? Quem é esse ponto aqui? As raízes. X' e X, duas linhas. Adivinha quem é esse ponto aqui? Esse ponto aqui, crianças, é quando ele desce, ele volta a subir. Ele tem um nome, é o que mais cai em provas do CESP. É o vértice da parábola. Aqui é o X vértice e aqui ele é quem? O Y vértice. Agora olha que interessante a interpretação. Esse lado aqui, ó, aqui embaixo, ele é positivo no eixo X, não é? Mas é o quê? Mas é a parte negativa. Tanto que você falou que vai dar positivo ou negativo? Negativo, porque está abaixo. E aqui em cima? É que parte? Positiva. Cara, isso é muito importante em provas do CESP, tá? Ele faz esse tipo de colocação. Aí, ó. Essa parte é negativa em Y e aqui é positiva. O seu parâmetro é o eixo X. Tudo que está acima é positivo. E que está embaixo é negativo. Beleza.
Esse cara aqui, esse ponto está embaixo ou está em cima? Então é chamado de ponto mínimo. Isso cai em prova o tempo todo no CESP, tá? Ponto mínimo. O x-vértice é chamado de ponto mínimo. Ponto mínimo. Ele é mínimo porque está embaixo. E esse y-vértice também está embaixo. Ele tem um nome, é valor. Valor mínimo. Se isso fosse uma piscina, na hora que o cara pulasse lá da plataforma, que ele pulasse aqui, ele atingiu um ponto mínimo, ou seja, o fundo da piscina bem aqui, ó. Ele bateu a mão no fundo da piscina e subiu, porque tudo que, ó, ele faz assim, ó. Ele pulou lá de cima, e fez assim, ó. Claro que ele não saiu voando. É só uma interpretação gráfica. Aí quer dizer que aqui está o lado negativo, porque é profundidade. Tá, profundidade e aqui é altura. Profundidade é uma altura? É uma altura negativa. E aqui, ó, altura positiva. Imagina que ele pulou de 16 metros. Pá! Aí ele atingiu a água aqui. Aí ele desceu uma profundidade de 4 metros. Bateu no fundo da piscina e voltou. Claro que ele vai sair da piscina aqui, ó. Ele não vai sair voando. A interpretação seria essa, ó. Aí ele sai da piscina aqui, ó. Mas o importante é isso aqui, ó. Chamado de ponto mínimo. Ponto mínimo é essa distância aqui, ó. Que ele caiu daqui até aqui. Correto? Agora, mais interessante é você perceber que esse x-vértice é sempre a metade, ó. Esse lado aqui é igual a esse. Então, se aqui é 1, aqui é 2, aqui só pode ser quanto? Entendeu como é que funciona? Vai ser sempre a metade. Por isso que o x-vértice, que é o que mais cai em provas do CESP, você pode dizer que é o ponto médio entre as raízes. Ponto médio entre as raízes. Vou te dar todos os nomes que o CESP coloca em prova. Eu falo CESP, mas são todas as bancas, tá? Ponto médio entre as raízes. Ponto médio quer dizer que você vai somar x' mais x duas linhas, vai dividir por quanto? Por 2. Professor, mas eu só uso isso se eu tiver as raízes. E se eu não tiver as raízes? Faz aqui, ó. X-vértice é igual a menos b sobre 2a. Professor, de onde vem esse B e de onde vem esse A? Daqui, ó. Vem cá, ó. Pode vir aqui, Eudes. A e quem? E B. Volta para cá. Para quem é engenheiro de plantão, você pode encontrar esse x-vértice como a derivada da função. Derivada da função. Se você calcular a derivada da função, ou jogar nessa fórmula, ou pegar o ponto médio, o resultado é o mesmo. É o que mais cai em prova do CESP. É ele te perguntar isso aqui, ó. Professor, e o y-vértice tem fórmula? Tem. Eu vou precisar da fórmula? Não necessariamente. O y-vértice é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Ou você pega o x-vértice que você encontrou e substitui na função. Lembrando que o y-vértice, gente, sempre vai te dar altura, sempre vai te dar lucro, sempre vai te dar alguma coisa. Se você está construindo, ó, fabricando sapato, é a fábrica aqui, quantidade de sapato. A parte de cima está te dando lucro, mas a partir do momento ele começa a te dar o quê? Prejuízo. Porque se baixar do eixo, começa a dar prejuízo. Então, dentro dessa situação, basta você analisar o eixo X. Tudo que está acima é positivo e tudo que está abaixo é negativo. Entre x' e x duas linhas, ele está tendo lucro ou prejuízo? Prejuízo. E aqui? Lucro. E aqui? Lucro. Porque está na parte positiva do eixo Y. Daqui, ó.
Se fosse a altura, aqui ele está na altura positiva, aqui está na altura positiva. E aqui? Está em altura negativa. Aí, ó, está para baixo. Mesma coisa, mergulha no oceano que você vê. Você vai estar abaixo do nível do mar. Professor, agora que eu entendi, quer dizer que Brasília está a 1.100 metros acima do nível do mar. Exatamente. O nível do mar está aqui, o Rio de Janeiro está aqui no zero, ó. Zero. Aí, ó, você vai subindo, subindo, subindo. A gente está a tantos mil metros de altura em relação ao nível do mar. É isso. Professor, aqui nós estamos a 30 graus, 30 graus positivos. Se você tiver 0 grau negativo, sacanagem. 0 grau você está aqui. -1, você já está aqui, ó. Aí vai, ó, aí vai congelando, congelando, congelando. Tudo isso tem uma característica a entender. Então vamos lá. Você só tem ponto de mínimo. Notem, você vai ter sempre ponto de mínimo quando a parábola tiver esse desenho aqui, ó. Quando é que eu tenho ponto de mínimo? Quando o A for positivo. O CESP fez essa pergunta na prova. Só precisava ter falado isso para ele. Ponto de mínimo é quando o A é positivo. Por quê? Se o A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. E o ponto está embaixo. E toda vez que ele estiver embaixo, é chamado de ponto mínimo. E substituindo, você acha o valor mínimo, que seria a profundidade, se fosse um caso de mergulho ou de alguma coisa assim. Beleza. Mostrei o primeiro caso. Agora vou mostrar o segundo caso. Que a parábola tem concavidade voltada para baixo. E é o caso que você chuta qualquer coisa, ó. Qualquer coisa que você chuta, ele faz uma parábola. Com concavidade voltada para baixo. Chuta uma bola. É isso mesmo. Os caras chutam uma bola e faz o gol. Porque no jeito que ela sobe, ela desce. Se for preciso, se o cálculo matemático do jogador for preciso, a bola vai ao gol. Porque tem a distância e tem a força que ele coloca. Na hora que colocar. Aí tem uma variável que é o goleiro. Mas se o goleiro for do Vasco, ruim, aí a bola entra. Eu vi uma galera aí queimando a blusa do Vasco. Isso não se faz. Não é o Vasco, são os dirigentes. Entenderam? Às vezes as pessoas confundem muito. É igual ser traído pela mulher e você ir lá e queimar a mulher. Não tem lógica. Tem lógica? Não. Continuo te amando, mas você lá e eu cá. Não é verdade? É simples assim. Gente, ninguém tem que brigar com ninguém, não. Não quer, não quer, tem quem quer. É muito bom isso. Então vamos lá. Se eu tiver f de x, ax quadrado, mais bx, mais c, mas informar que o a é menor do que zero. Menor que zero quer dizer que o a é negativo. A parábola tem concavidade voltada para baixo. Beleza? Voltada para baixo. Então vou fazer aqui. Às vezes o CESP te dá aqui, ó. Aí você pensa assim, esse A é positivo. Não, lá na questão ele informou que ele era menor do que zero. Se ele informar que é menor que zero, automaticamente esse A assume valor negativo, viu? Menininhos, vamos lá. Quem determina aonde a parábola passa é no C. Se o C for positivo, ele passa aqui em cima. Se o C for negativo, ele passa aqui embaixo, ó. Tá bom? Vamos supor que ele passa aqui. Aí a parábola vai fazer isso aqui. Não. Assim, ó. Vamos fazer uma coisa assim. Aí, ó. Aqui é o C, tá bom? Aqui é o X' e aqui? X duas linhas. Perfeito? Quem é aqui, ó? É o X vértice. E aqui? O Y vértice. Você viu que agora esse ponto está em cima?
Se essa parábola tem concavidade voltada para cima, esse cara aqui passa a se chamar ponto máximo. Máximo. E esse y vértice, valor máximo. Sabe o que significa isso? Olha só. Se eu jogar esse giz e ele bater ali no teto, quer dizer que ele atingiu a altura máxima. Olha lá, ó. Foi bem que eu queria. Aí, ó. Aí, o que aconteceu? Você sabe onde ele está ali? Tá vendo aquele giz onde ele está ali? E onde eu estou? Olha que interessante. Vou pegar a metade. Vou andar a metade. Pronto, andei a metade. Sabe o que significa? Ele bateu no teto bem aqui, ó. E onde ele bateu, do jeito que ele sobe, ele desce. Aquela distância é a mesma. Por isso que eu sempre digo, essa distância que o giz percorreu aqui, ó, ele percorreu, quando chegou aqui, nessa distância, ele bateu no teto. E quando ele bateu no teto, ele caiu. E a função do segundo grau tem um espelho, tá? Se der aqui um valor, dá o mesmo do lado de cá. Se der aqui o valor, dá do mesmo do lado de cá. Se aqui dá 3, do lado aqui vai dar 3 também. Se aqui é 4, do outro lado também é quanto? 4. O único valor que está sozinho é esse aqui, ó. Ele vai ser o vértice. Tanto que o x vértice, ele é dado, ele é chamado de ponto máximo, tá? Ele é ponto máximo quando eu tiver um A negativo. Olha só, hein? A negativo. Sempre coloca no seu cérebro. A negativo para baixo. Então você vai ter ponto mínimo ou máximo? Máximo. Aí, ó. A negativo você vai ter sempre ponto máximo. Vou mostrar a questão que o CESP só queria que você analisasse isso. Como é que calcula o x vértice? Pelo ponto médio entre as raízes. Quando você usa isso? Imagine que a banca fez assim. X' vale 5. X duas linhas vale 7. Aí ele pergunta, quem é o x vértice? Basta você somar esses dois e dividir por 2. Não é isso? Vai ser quanto? Vai ser 6. Aí, ó. Seria uma parábola exatamente assim, ó. A distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. Tem questão no CESP desse jeito. Porque às vezes a pessoa não para pensar que parábola, tudo que sobe, desce. Significa que quando eu jogo, quando ele está subindo, pá, mas vai chegar uma hora que ele dá um ponto e ele baixa. E esse é exatamente esse ponto aqui, ó. Ele é dado pelo x vértice, que é a média aritmética ou o ponto médio das raízes. Ele pode ser calculado por essa fórmula, menos b sobre 2a, ou pode ser calculado pela derivada da função. Daqui um pouco eu mostro, tá? Da função. Quem gosta muito de usar derivadas são os engenheiros. Eles estudam cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo integral, diferencial e blá, 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 blá. Mais alguma pergunta? Essa distância aqui é a mesma dessa aqui. Se aqui for 1, do outro lado também é quanto? 1. Se aqui for 2, 2. Se aqui for 3, 3. Se eu substituir um valor, vai dar 2. Se eu substituir esse valor, continua dando 2. Os resultados vão ser os mesmos. Os mesmos. Porque você concorda que se eu chuto a bola, ela está subindo, não está? Se ela subiu 2 metros, vai chegar uma hora que ela vai estar a 2 metros do chão. Ou seja, subiu 2 metros em relação ao chão. Faltam 2 metros para ela cair. Tá vendo? É a mesma coisa. Perguntas? Beleza. Professor, e se eu não tiver o C? Simples. A parábola passa onde? No zero. Vai passar bem aqui, ó.
O legal é que você não precisa ficar demonstrando, você já sabe que vai passar ali. Só com esse esboço que nós fizemos aí, a gente já consegue matar algumas questões do CESP. Meninos, o que é número natural? Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito. O que não tem no natural? Os números negativos. O que é o número inteiro? Corresponde o zero, os negativos e os positivos. Vou colocar aqui para vocês já já, porque a gente vai precisar dessa parte também. Mas beleza, vamos pegar uma questão do CESP aí. Questão 7, página 1. Analista bancário. (2018). A respeito de números reais e de funções de variáveis reais, julgue o item que se segue. O menor valor de f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 9x menos 6 ocorre em x igual a 3 sobre 2. Olha sempre para cá primeiro em provas do CESP. Positivo ou negativo? Essa parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo? De novo. Para cima é assim, ó. Para baixo. Então você já analisou e visualizou que é assim. Correto? Ele tem menor valor ou maior valor? Maior. E ele botou aqui o quê? O item está errado. Olha aí. Olha só. Menor valor é quando ela é assim, ó. Olha o valor aqui, ó. Quando está aqui, ele tem ponto de máximo e valor máximo, que é o valor maior. O contrário, ele tem valor mínimo, que é valor menor. Então, todas as vezes que o A for negativo, ele é máximo e não mínimo. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, o erro da questão está aqui, ó. É só olhar para cá, ó, o sinal. Então, não é o menor. A resposta seria o maior. Era só isso, professor. Só. E olha que detalhe. Que como o CESP é mala. Se você calcular o x vértice, vai dar esse valor aqui, ó. Isso aqui tá certo. O que tá errado é essa palavra aqui. Sacanagem, quer ver, ó? Exatamente, era só interpretação. A banca não queria que você fizesse cálculo. Olha só. Menor valor é y vértice. Esse cara é o x vértice. X vértice. Não compensa eu fazer o ponto médio das raízes, porque para eu achar o ponto médio das raízes, eu teria que achar as raízes. Então, o que você faz? Menos b sobre 2a.
menos, olha o B quem é? 9 sobre 2 vezes o A, que é menos 3. Menos 9 sobre menos 6. Menos com menos, mais. Simplifica por quanto? Vai dar quanto? 3 sobre 2. Teve uma galera que fez essa conta, achou 3 sobre 2, colocou o item certo. Quando viu o gabarito, estava errado. E até me perguntaram, professor, tem como entrar com recurso? Porque eu acertei a questão. Eu falei, como você acertou? Eu calculei 3 sobre 2. Eu falei, quem disse que está? Aqui o erro estava aqui, não no cálculo. Era na interpretação. Por isso que questões do CESP você tem que estar ligado. É negativo, não é menor. É sempre maior. Negativo é sempre maior. Ou ponto máximo. Antes de começar a conta. Beleza. Agora, professor, calcula por derivada aí. Vou fazer por derivada. Por derivada. Olha como é que calcula por derivada. Tá vendo esse 2 aqui em cima? Desce multiplicando esse cara que tá aqui embaixo. Vai ficar quanto? 2 vezes menos 3. Menos 6x. Tá vendo esse cara aqui? Tira o x. Mais 9 igual a 0. Passa para lá. Menos 6x é igual a menos 9. Menos com menos? Mais 9 sobre 6. Simplificou por 3. 3 sobre 2. Isso que é fazer derivada. Fazer derivada é sempre pegar o valor aqui e passar para cá, multiplicando. O x era ao quadrado, ele sai daqui, tá vendo? Fica um x. Aqui é um só. Quando você passa multiplicando 9, ele some. Aqui ficou 1 porque era quanto? 2. Se aqui fosse 3, eu descesse o 3, aqui ficaria quanto? 2. É isso aí, ó. Tá vendo? É isso que é resolver por derivada. Professor, eu prefiro a derivada porque eu não preciso ficar decorando forma. Ué, boa. A derivada sempre vai te dar o vértice da função. A derivada sempre te dá o x vértice. Vira o peguinha da questão, né? Então se liguem, antes de começar a resolver a questão, olhe para lá. Agora vamos pegar a questão 4 e a primeira coisa que vocês vão fazer é se ligar nisso aqui. Você só continua a questão se aqui já estiver certo, tá? Aqui um pouquinho, pode ficar aí à vontade. Vou só colocar a questão aqui no quadro. FUB. Então a questão ficou errada aqui. Não foi pelo cálculo, não. Foi pela interpretação. O valor de máximo da função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 96x mais 440 é em x igual a 28. Antes de fazer a conta, olha para cá. Ele falou o valor de quê? Máximo. Valor de máximo sempre tem que ter o A negativo. O A está negativo? Tá, então está ok. Não existe erro aqui. Primeira coisa que tem que fazer em provas do CESP é isso. Pronto. Fez isso, agora você pode fazer a conta. Para você achar esse x aqui, basta você achar o x vértice. Ou pela derivada, ou pela fórmula. Pela derivada é só descer esse 2 multiplicando para cá, ó. Vamos descer? 2 vezes menos 2. Menos 4x, tira esse x, mais 96. Igual a 0. Aí vai ficar menos 4x igual a menos 96. X é igual a menos com menos? 96 dividido por 4. X vale 24. Ele falou que era quanto?
28. O item está errado. Pela fórmula, x vértice é igual a menos b sobre 2a. X vértice é igual a menos, abre 96, dividido por 2 vezes menos 2. Você está vendo esse 2 da fórmula aqui? É esse 2 aqui que desce na derivada, ó. Por isso que dá a mesma resposta. Vai dar menos 96 sobre menos 4. Menos com menos dá mais, 24. Pronto. A derivada da função só faz onde tem variável x, tá? Por derivada. Professor, eu nunca vi esse nome. É porque você não fez nenhuma matéria que envolvesse a parte de matemática. Você vê isso aí em cálculo, introdução ao cálculo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Quem faz engenharia, quem faz matemática, quem faz algumas matérias que envolvem cálculo, tem. Integral dupla, integral simples, integral circular. Tem uma matéria chamada EDO, Equações Diferenciais Ordinárias. Pensa numa matéria ordinária, até o nome é ordinário. Lembrando, o CESP gosta muito de pedir para vocês calcularem x vértices. Questão 13. Pode vir aqui, Eudes. Sebrasp. UNB FUB. Assistente administrativo. (2016). Em determinado dia, a quantidade de serviços administrativos demandados por usuários de determinado departamento da UNB a T horas. Então, toda vez que aparecer T, significa horas. Pode ser modelada pela função quadrática Q de T. Então, a função, esse T aqui dentro é horas, correto? Q de T igual a AT ao quadrado mais BT mais C. Notem, gente, quando o CESP te dá uma função modelada dessa forma, com letra A, B e C, até então ele não te informou se o A vai ser positivo ou negativo. Ele não vai modelar e botar um menos aqui, não. Depois ele vai te dizer se o A é positivo ou negativo, tá bom? Beleza. Vamos lá. Se
eu chegar para vocês e falar bem assim, ah, eu vou ter ponto máximo. Esse A é positivo ou negativo? Negativo. Ah, eu vou ter ponto mínimo. O A é positivo ou negativo? Então, pela palavra que o CESP usar, você vai determinar se o A é positivo ou negativo. Essa parábola aqui, ó, quando ela está com concavidade voltada para baixo, ela recebe o nome de decrescente. Quando ela está com parábola voltada para cima, ela é o quê? Crescente. Tudo bem? É crescente e decrescente, mesma coisa. Então vamos lá. A, B e C são constantes reais e A é diferente de zero. Sabe por que ele falou que A é diferente de zero? Porque se o A for zero, não tem a equação do segundo grau. Passaria a ser do primeiro grau. Por isso que nunca o A pode ser zero, tá? Nesse departamento, o expediente inicia-se às 8 da manhã. E nesse dia, a demanda máxima ocorreu a 11 horas. O que ele falou, demanda máxima? Demanda máxima. Para cima ou para baixo? Demanda máxima. Para cima ou para baixo? Para baixo. Quer dizer que esse A é positivo ou negativo? É negativo. Só por ele ter falado demanda máxima, eu já sei que máxima é em cima, e mínimo é embaixo. Então, ele falou demanda máxima. Se a demanda é máxima, é porque o A é menor do que zero. Esse A vai ser negativo. Se esse A for negativo, a parábola vai ser decrescente. Vê se você já mata um item aí. Item 1. Na situação apresentada, o coeficiente de A é necessariamente negativo. O item está certo. Olha aí, ó. É tudo questão de interpretação do bendito desse A. Toda vez que falar máximo, é porque é negativo. Toda vez que falar mínimo, é porque ele é positivo. Então ele vai ser decrescente e o item 1 está correto. Item 1 correto. Certo? Item 2. Item 2. Vou voltar lá no texto, tá? Nesse departamento, o expediente inicia-se às 8 da manhã. E nesse dia, a demanda máxima ocorreu às 11 da manhã. Opa! Sabe quem é 8 horas da manhã? O X'. Sabe quem é 11 horas da manhã? O X'. E ele diz que essa resposta aqui vai ser 13. Certo ou errado? Por quê? Porque a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. De 8 para 11 eu tenho diferença de quanto? De 3. Então, para cá tem que ser quanto? O item está errado. Agora eu vou fazer o desenho para vocês verem. Eu não quis desenhar não, mas agora eu vou desenhar. Notem a importância de você saber que ponto X vértice é o ponto médio, né? Então, é isso aqui, ó. Vou desenhar só para ficar aqui bonitinho. Tem ninguém com TPM hoje não, né? Não, teve uma vez lá no GRAM. Quando eu dava aula no GRAM? Só porque eu falei assim, entendeu o que é que eu desenho? Que no desenho fica mais fácil de observar. A menina ficou chateada, ela começou a chorar. Sério. Ela chorou e foi na direção, dizendo que eu estava, sei lá, menosprezando. Alguma coisa assim. Mas eu não levei em consideração não, porque a pessoa poderia estar com problema, estar com TPM, já viu, né? Sabe o que é? Mas sabe o que é isso? É desde criança, quando a mãe fala alguma coisa, a criança não entende, ela fala, entendeu o que é desenho? Aí começa a humilhar a criança, aí acaba isso ficando na cabeça da pessoa. Por isso que eu entendo, entendeu? Minha mãe nunca fez isso comigo, mas... né? Porque, querendo ou não, gente, o desenho faz você visualizar algo que às vezes você não consegue visualizar só falando. Olha só. Opa!
Papapá. Então, olha só. Ele falou aqui que o expediente... Aqui é 0 hora. Correto? Aqui é T horas. Aqui é Q, quantidade de usuários. Quando deu 8 horas da manhã, não tinha atendimento algum. Por que não teve nenhum atendimento? Porque está em cima do eixo. Sempre que estiver em cima do eixo, é que o outro vale quanto? 0. Às 8 horas teve quantos atendimentos? 0. Beleza. Aí ele me informou que às 11 horas houve o número de atendimentos máximo. Ó. E que chegou a um valor aqui, que ele informou, de 54 pessoas foram atendidas. Vocês já viram que tem horário de pico? Isso significa assim, ó, 8 horas da manhã ninguém. Aí quando começou 8 e pouco, ó, o que aconteceu? Isso foi o quê? Subindo. Quando deu 11 da manhã, foi o horário que mais teve atendimento. O que aconteceu depois das 11 da manhã? Foi caindo, e você tem que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza, ó. Ele cai aqui. Por que eu sei que ele cai aqui? Porque esse cara é o x-vértice, ele é o ponto médio. Essa distância é igual a essa distância. Aí o CESP veio e colocou quanto aqui? 13. Aí o item ficou errado, porque de 8 para 11 são 3 horas. Então daqui para cá tem mais 3 horas. Vão dar 14 horas. Por isso que o item ficou errado. Vira aí? Só questão de interpretação. Cara, se você souber o que é ponto médio, você só não pode vacilar. Porque a pessoa pensa assim, menor é negativo. É o contrário. É o contrário. Menor vai ser positivo e maior vai ser negativo. O que vocês acharam dessa questão? Legal? Foi boa, né? A interpretação ela é muito interessante, ó. Toda vez, ó. Olha que legal. 8 horas não teve atendimento. 11 horas, 14 horas não teve atendimento. Foi passando o tempo, foi tendo atendimento, ó. Vai tendo atendimento, ó. Vai tendo atendimento. Aqui vai dar a quantidade de atendimento. Quando chegou 11 horas, deu um horário de pico, atendeu muita gente. Depois desse horário foi o quê? Caindo, ó. Vai tendo a mesma aqui, ó. Imagina que aqui, deu 9 da manhã, ele atendeu 20. Quando deu aqui, às 14 horas, ele também... Às 14 horas... Não, 14 horas não. Aqui ele também atendeu 20. Quando deu 14 horas, o que aconteceu na agência? Não tinha mais ninguém. Então, houve um período de atendimento de 8 às 14. E 11 horas foi onde eles atenderam mais pessoas. Aí, quando chegou aqui, por que o gráfico não tem função para cá, para baixo? Porque não tem número de pessoas? Negativo. Atendi menos uma, menos duas, menos três. Não, não existe. Entenderam por que não tem função ali? A função é aqui, positiva, entre 8 e 14 horas. E o item ficou errado porque ele disse que eram às 13 horas. Perguntinha? Item 3, da mesma questão. Fizemos o item 2, o item 1, item 3. Pois, hein? Credo. Bora lá. Vou fazer aqui que eu tenho espaço. Ele falou que essa função aí vai chegar a 4 pessoas, 4 atendimentos, não foi? Então é 50 sobre 9 de t menos 11 ao quadrado mais 54. Vocês lembram como é que desenvolve isso aqui, ó? Chamado de produto notável.
Quem lembra? Quem lembra? Produto notável. Ou você pode fazer o chuveirinho desmembrando. T menos 11 ao quadrado significa que T menos 11 está sendo multiplicado 2 vezes. Então você também, ao invés de fazer o produto notável, você pode fazer T menos 11 e multiplica T menos 11. Aí lembra que vocês fazem assim, ó? Chuveirinho, depois aqui embaixo. Quem lembra disso? Produto notável. Quem lembra? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Por que mais? Por causa disso aqui, ó. Menos com menos, dá mais. Ó, quer ver, ó? T vezes T. T ao quadrado. Menos. T vezes menos 11. Menos 11, T. Menos 11 vezes T. Menos 11, T. Menos com menos, mais. 11 vezes 11. 121. Aí vai ficar aqui. T quadrado menos 22T mais 121. Lembram disso? Vê se dá certinho aqui. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes T, 2T vezes 11, 22T mais o quadrado do segundo. Quanto é o quadrado de 11? 121. Aí, ó. É a mesma coisa. Aí ele coloca 50 sobre 9 vezes isso aqui, mais 54. Sabe o que ele está dizendo? Que quando eu resolver essa questão aí, tem que dar 4. Que coisa, né? Dá até desgosto. Aí, ele disse 4. Substitui 4 aqui, ó. Tem que zerar. Você substitui 4 aqui, já que ele falou 4, é mais fácil colocar 4 aqui. 4 ao quadrado menos 22 vezes 4. Aí vai somar, isso não vai zerar, não. Impossível zerar. Por quê? Vê lá como é que vai ficar. 50 sobre 9, T ao quadrado. Ele falou que era quanto? Demanda de quanto? Nesse dia, nem havia demanda por 4. Não, peraí. Nada a ver. Ah, tá. É, foi mal. É que faltou isso aqui, ó. Esse cara é 4. Não é o T que é 4, T é tempo, né? Então, na verdade, na hora que eu desenvolver isso, tem que dar quanto? Tem que dar 4. Isso quer dizer que vai ser 50 vezes T ao quadrado, menos 22T, mais 121, mais 54, é igual a 4. Porque isso não vai dar 4 nunca, tá? Não vai dar 4 nunca. Depois eu vou ver uma forma mais fácil da gente resolver isso daí, porque senão a gente vai ficar fazendo muita conta. Mas não vai dar 4 não, tá? Impossível. Segura aí que depois a gente vai ver como é que a gente resolve isso aí para ter que... A gente pode resolver aqui o delta, tá vendo? Ou se não, fazer isso aqui, ó. Vai dar 11 aqui, ó. X', X duas linhas. Tá vendo? Por que eu sei que vai dar 11 e 11? 11 vezes 11, 121. E quanto é 11 mais 11? 22. Então eu já sei que aqui vai dar 11, tá vendo? Substitui tudo isso aqui por 11, o valor aqui, do T' e T duas linhas, aí a gente chega lá no resultado. Só que eu resolvi sem fazer fórmula de Bhaskara. Vocês sabem fazer sem fórmula de Bhaskara? Não, né? E um pouco eu vou explicar para vocês. Então deixa aí. Segura essa aí. Põe ali a interrogaçãozinha, a gente faz depois. Como resolver equações do segundo grau sem fórmula de Bhaskara? Vou mostrar para vocês aqui. A função do segundo grau ela é assim, ó, menos Sx mais P igual a 0. S é de soma. Isso quer dizer que quem aparece aqui vai ser sempre
a soma. E P é de produto. Vai, 2 e 5. Por que vai dar 2 e 5? 2 vezes 5, 10. 2 mais 5, 7. Vai dar exatamente 2 e 5. Soma e produto. Como aqui é a soma é menos 7. Sempre, 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 sempre. E o produto vai dar 10. Então aqui eu tenho soma x' mais x duas linhas. E o produto vai ser x' vezes x duas linhas. Então, existe um detalhe importante aqui para resolver sem fórmula de Bhaskara. Você vem aqui e olha para esse número. Se o A for 1, tá? Tem que ser sempre com A valendo 1. Que número você está vendo aqui? Menos 7. Você desce para cá, mais 7. Alguém pode me explicar o porquê que eu troco o sinal? Por causa do sinal da fórmula. Lembra? Fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Ele fala menos B. Então, se é menos, aqui passa a ser mais. E se aqui fosse mais? Passaria a ser menos. Só por causa da fórmula, tá? Então, segura aí. Agora, o que mais importante, que muita gente não sabe. Você pode pegar de cabeça 2 números que multiplicado dá 10. E que automaticamente esses mesmos 2 números somados tem que dar o quê? Mais 7. Por isso que ele falou 2 e 5 é, ó, 2 e 5. Vamos ver se está certo? Quantos são 2 vezes 5? 10. Quantos são 2 mais 5? 7. Pronto. Tá vendo? E ele é a soma das raízes, ó. 2 mais 5, 7. É a soma das raízes. Beleza. Agora eu vou justificar de onde vem esse 2 e o 5. Meninos, quem são os divisores de 10? Ou seja, quais são os números que dividem o 10? 1, 2, 5 e 10. Você pode ter certeza que sua resposta está naquele conjunto ali. Agora, que interessante. Não é a função de segundo grau? A parábola é com concavidade voltada para cima ou para baixo? Para cima. Isso quer dizer que se ele passar no 1 aqui, ele obrigatoriamente tem que passar onde? No 10. Se ele passar no 2, ele tem que passar onde? No 5. Não tem para onde correr, tem que ser sempre os extremos. E os equidistantes. Porém, eu não posso ter esse tanto de resposta. A minha resposta vai ser essa, quer ver? Ó? Quanto é 1 mais 1 vezes 10? 10. Mas quanto é 1 mais 10? 11. Bateu 11 aqui? Então tá fora. Parte para outra. Quanto é 2 vezes 5? 10. Quanto é 2 mais 5? 7. Então a resposta é x' e x duas linhas, um valendo 2, outro valendo 5. Pela fórmula de Bhaskara, x, lembra? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b menos 7 ao quadrado. Cuidado! Quanto é menos 7 ao quadrado? Quanto é menos 7 ao quadrado? 49. Quanto é menos 7 ao quadrado? Menos 49. Uai, professor. Qual a diferença? Parênteses. Um número negativo elevado ao quadrado fica sempre positivo. Desde que ele esteja onde? No parênteses. Fora do parênteses, gente, só o 7 está sendo elevado ao quadrado. Por isso que menos 4 ao quadrado são 16 positivo. Menos 4 elevado ao quadrado são 16 negativo. Lembram? Sabiam que o problema da matemática não é a matéria em si, é a básica? O problema é que as crianças têm com parênteses, colchetes e chaves. Lembra do raciocínio que eu falei que sempre você tem que primeiro resolver parênteses, colchetes e chaves. Se o sinal negativo está dentro do parêntese, isso significa que, presta atenção, tá vendo esse menos 7? Ele é valor do B e não do X. Por isso que você tem que entender essa pequena diferença. Menos 4A, que é 1, vezes o C, que são 10. Delta é igual a 49 positivo,
Menos com mais dá menos. 4 vezes 10, 40. Delta vai ser 9. Aí, delta vale 9. Depois que você acha o delta, você joga na fórmula de Bhaskara. Lembra Bhaskara? Ninguém esquece dessa fórmula. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. X é igual a menos... Opa! Cuidado! Tá vendo esse menos? Ele é da fórmula. Olha para o B. O B também é menos 7. Você tem que abrir um parênteses e colocar menos 7 aqui, ó. Porque senão você vai ficar com sinais. Não existe isso, ó. Isso não existe, ó. Menos, menos junta-se nunca. Parêntese. Mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Menos com menos. Mais. Menos com menos mais deu mais 7. Por isso que aqui eu coloquei o quê? Mais 7, tá vendo? Mais ou menos a raiz quadrada de 9. 3 sobre 2. Como tem mais ou menos, vai abrir o x' e o x, duas linhas. Só que não existe ordem, tá? Você pode colocar na ordem que você quiser. Beleza? 7 menos 3 sobre 2. 4 sobre 2, que vão dar 2. Agora faz com mais. 7 mais 3 sobre 2. 7 mais 3, 10 sobre 2, 5. Tá aí, ó. Aí eu pergunto, quanto é 2 mais 5? 7. E a metade? 3,5. Adivinha quem é 3,5? O x-vértice. Lembra do x-vértice? É a metade? Então, é exatamente isso. E notem, se a banca te perguntar quem é a soma das raízes, você não precisa fazer isso. Se aqui for 1, a soma das raízes é sempre esse número. Ou seja, aqui é 1, não é? Quanto vale a soma das raízes? Mais 7, olha ela aqui, ó. Você não precisa resolver. E o CESP faz isso. De vez em quando acontece umas questões dessa aí, ó. Questão 17. Aonde? Não, depois, a gente vai fazer depois. Porque é o que eu fiz aqui, ó. Quanto é 11 vezes 11? 121. Não é isso? Quanto é 11 mais 11? 12. Isso quer dizer que isso aqui não é x, tá? É t. As respostas aqui são iguais. Sabe por que elas são iguais? Porque se você calcular o delta aqui vai dar 0. Se o delta for 0, as respostas vão ser iguais. Então aqui, ó, o valor de t vale 11. Aí vai ser 11 ao quadrado, 22 vezes 11. Tá bom? Aí tudo bem. Então a gente consegue resolver sem ter que fazer a fórmula de Bhaskara. Mas, se quiser fazer Bhaskara, não tem problema. Como é que é? Desde que A seja 1. Mas eu consigo te mostrar que eu faço com qualquer número. Mas o A tem que ser 1. Qualquer número que aparecer aqui eu consigo resolver, desde que eu tire esse número daí, tá? Depois eu vou mostrar como é que eu faço. Tem que ser 1 para funcionar. Que horas são? Já deu 9? 4 minutos. Questão 17. Esse tempo passa muito rápido. Um dia vocês já estão com 50 anos e nem viram. Minha chega pra você, qual é, tio? Eu falei, pois é, um dia você vai ser tia. Se cuida, viu? Que o tempo é cruel. É de mim mesmo. Mas é tio não é de sobrinho, não. É tio porque você é velho, entendeu? Em um pequeno município, às X horas... Aí, ó. X horas... de determinado dia... Essas horas estão entre 0 horas e
24 horas. Não é isso? F de x igual a 100 vezes, ele colocou um x, mas é de vezes, tá? Menos x ao quadrado, mais 24x mais 1, representa a quantidade de clientes de uma operadora de telefone celular que estavam usando o telefone. Com base nessas informações, julgue os itens. Item 1. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, o gráfico da função é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Olha para cá. É para cima ou para baixo? Como aqui é negativo, é para baixo. O CESP colocou o item errado. É para baixo. Como é que eu sei que é para baixo? O negativo do A. Sempre quem determina a concavidade da parábola é o sinal do A. Está aqui, ó. Daquele que está com x quadrado. Item 2. O valor de f de 8,3 representa a quantidade de clientes que estavam usando o celular às 8h30. Ele está dizendo que 8,3 significa 8h30. Isso é verdade? Não. O sistema de horas não é decimal, é sexagimal. Então, 8,3 horas não equivale a 8h30. 8,3 horas significa 8h24. Não, 18. 18 minutos. Mas, professor, como é que você sabe? É só pegar esse 3 e multiplicar por 60. 6 vezes 3? 18. Porque 8,3 horas significa 8 horas mais 0,3 horas. Como é que transforma a hora em minuto? Vezes 60. Quanto é 60 vezes 0,3? 18. A maioria das pessoas pensam que 8,3 é 8h30. Só se fosse no sistema decimal. Mas não é sistema decimal. É sistema sexagimal. É 60. Então, seria 8h30 se fosse 8,5. O item está errado. Então, a resposta seria 8h18. Lembrando que uma hora tem 60 minutos. E o último exercício do intervalo, item 3. Em cada hora das 7 às 17. Quer dizer, sabe o que ele quis dizer? Que x' é 7 horas e x duas linhas 17. Ele quis dizer, em cada hora das 7 às 17 desse dia, a quantidade de usuários dessa operadora que estava usando o celular é maior ou igual a 12.000. Notem, se eu substituir 7 ou substituir 17, o resultado é o quê? O mesmo. Então, para você saber esse valor de 12.000, você pega 7 e substitui aqui, ó. Era o que você vai ter que fazer naquela questão lá, ó. Então, vai ser assim, ó. F de x igual a 100 vezes menos 7 ao quadrado. Teve gente que errou por causa disso. Menos 7 ao quadrado mais 24 vezes 7 mais 1. F de x é igual a 100 vezes... Quanto é menos 7 ao quadrado? Menos 49. Porque aqui, ó, quem está sendo elevado ao quadrado é só o 7. Só seria se tivesse um parênteses no menos 7 aqui, ó. Aí ficaria por
positivo, tá? Menos 49. Mais 7 vezes 4, 28, vão 2. 2 vezes 7, 14 e 2, 16, mais 1. F de x é igual a 100 vezes 168 mais 1 dá 169. Menos 49, 120. Quanto é 100 vezes 120? 12.000. O item está certo. Aí, ó. Se você substituir 17, sabe o que vai acontecer? Vai dar 12.000 do mesmo jeito. Porque isso é uma parábola. Se é uma parábola aqui, ó, dessa forma, assim, ó, e aqui passa aqui, ó, aqui x linha, aqui x duas linhas. Se aqui é 7, aqui é 17, alguém me diz, e se a banca tivesse pedido esse aqui, quanto seria? Quanto? Quanto é 17 mais 7? 24. Quanto é 24 dividido por 2? Aqui seria quanto? 12. Aí, ó. Se eu tivesse perguntado o x vértice, tá vendo? Quer dizer que se você substituir aqui em cima do eixo e substituir aqui, os valores serão iguais. Então, se você quiser substituir o 17, você vai achar 12.000 do mesmo jeito. Tá aí mais uma questão resolvida.